Graças e paz, meus irmãos. Amém? Diz o pastor Denilson, está feliz com Jesus aí? Diz amém. Que bom que você está aqui nessa primeira ceia do ano. Amém? Espero que seja a primeira de muitas que você vai estar aqui conosco nessa manhã. Amém? Quero te dar a oportunidade de você cumprimentar seu irmão. Talvez você chegou igual eu, chegou e já tinha começado. Quero te dar uma oportunidade de você dar um abraço no seu irmão. Fala com ele, ó, que bom que você está aqui. Mas um abraço de irmão mesmo, de comunhão da mesa. Tem poucas pessoas, acho que dá para você abraçar todos. Acho que dá para você dar um abraço aí em todo mundo. Olha, que bom que você está aqui nessa manhã, meu irmão. Que bom que você veio para a comunhão dos santos. De novo. E um novo coração do Pai. Coração regenerado. Um coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Vamos movimentar o corpo nessa manhã? Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, e preciosa é a nossa comunhão, pois somos corpo. E assim, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, amém? Agora só para você matar a saudade aí, imagino que a maioria desde domingo passado você não vê. Agora para você dar um abraço ao seu irmão, dizer com ele que bom que você está aqui nessa manhã, amém? Pode sentar. Tomar os seus lugares. Essa vai ser uma manhã preciosa para nós, amém? Nós vamos compartilhar da palavra, depois nós vamos participar da ceia do Senhor, que é algo tremendo, espetacular para o nosso coração, para a nossa vida. Depois nós vamos participar, que você já gerasse no seu coração, nós vamos participar da consagração do Heitor. Heitor é sobrinho da Fernanda, da Vitória. Daqui a pouco eles devem estar chegando por aí. Então que desde já o Espírito de Deus já esteja ministrando uma palavra no seu coração. Amém? Vamos compartilhar da palavra? Queria que você prestasse bastante atenção. Amém? Deixa Deus falar o seu coração. Está cedo, você saiu de casa nessa manhã, tem certeza para Deus falar no seu coração. Tem certeza que Deus vai te surpreender. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias.
Último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 12. Amém? Malaquias 3, do versículo 6 até o versículo 12. Talvez, querido, essa palavra que nós vamos compartilhar nessa manhã, talvez você vai falar assim, mas isso aí eu já pratico, então isso aí tá bom para mim. Que bom que você já pratica, mas mesmo você que já pratica, eu creio que Deus tem algo a acrescentar no seu coração. Amém? Você que não pratica, essa é uma palavra, a palavra de Deus, querida, ela sempre vem para nos confrontar. Foi bom estar nesse primeiro domingo do ano. Talvez é uma palavra que pode trazer uma mudança para a sua vida, pode trazer uma mudança para o seu ano. Amém? Assim como eu estou crendo que vai ser uma mudança na minha vida. Porque às vezes a gente não é clichê, mas eu quero falar especificamente sobre essa palavra, que toda palavra que às vezes nós ministramos aqui, querido, é algo que Deus confrontou no nosso coração, de quem está ministrando. E essa é uma palavra que veio de confronto no meu coração há esses dias. No meu coração. Talvez você vai falar assim, não, mas você, o pastor? Sim, eu, pastor. É uma palavra que veio no meu coração. Eu escutei essa palavra e essa palavra mexeu muito comigo. Eu escutei também, no decorrer aqui eu vou falar, eu escutei alguns conselhos do pastor Denilson também, e essa palavra realmente veio mexer no meu coração, e é uma palavra que eu comecei a praticar agora, e vou ver o fruto dela daqui para frente. Então isso talvez também pode acontecer na sua vida. Amém? Versículo 6, Malaquias 3, do versículo 6. Eu só queria que você ficasse realmente bem ligado, com seu coração aberto, com seu ouvido aberto, seu coração aberto. Preste bastante atenção para que você não perca nada. Diz assim, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Vou continuar, estou só lendo. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Amém? Não é uma palavra linda? Sim ou não? Por mais que seja uma palavra que aparentemente é dura, mas é uma palavra linda, como toda a palavra de Deus. Querido, Malaquias, ele é o quê? Ele é o último profeta aqui do Velho Testamento. É o último livro, ele é um dos últimos profetas, e ele escreveu para... Esse livro ele já estava escrevendo para uma segunda geração daquele povo que tinha voltado lá do cativeiro babilônico. Então, um povo que foi preso lá no Egito, então voltou uma geração, né, eles voltaram para a terra felizes, né, Deus fez lá aquela grande obra, só que aqui o profeta Malaquias ele já está falando para uma segunda geração, ou seja, aquela primeira geração que voltou já tinha o quê? Passado muitos anos, ela já tinha morrido. Então, todo o livro aqui de Malaquias já é para uma segunda geração. E o que isso tem diferente? A segunda geração já era uma geração que já estava começando a se desviar novamente. Já viu quando, por exemplo, você tem um avô muito crente? Não, meu avô é crentão, tal. Mas aí nasceu meu pai e meu pai já... É como se fosse aqui. Então, Malaquias já estava falando para uma geração mais recente, que é uma geração que não participou ali daquela saída do cativeiro, então eles já estavam começando a se desviar novamente. E eu te desafio a você ler depois o capítulo, o livro inteiro de Malaquias, que são só 3 capítulos. São 4 capítulos. Porque é um livro que Malaquias, ele é um livro de audiências. É Deus fala com o povo, e o povo fala com Deus. Já viu, vocês lembram no debate político, quando, no debate lá nos debates políticos, que um fala e um outro tem a réplica e o outro tem a tréplica. Esse livro aqui é desse jeito. Deus fala com o povo vai, faz a réplica, e Deus vem e faz a tréplica. Quer ver, ó? A primeira audiência está aí no capítulo 1, no versículo 2, fala assim, olha, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor. Está vendo? Então, é assim, Deus fala, o povo pergunta o que está acontecendo, aí Deus vai, responde para o povo. Então, é um livro de audiências, é um livro que Deus faz várias declarações. E, querido, como eu falei aqui, a palavra de Deus, querido, ela tem o papel de quê? De nos confrontar. Se você está lendo a Bíblia, se você começou agora a ler a Bíblia, igual nós começamos aqui a leitura da Bíblia novamente. Querido, se você lê a Bíblia e ela não faz efeito nenhum, se ela passa ali e não muda nada, querido, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia, ela, por mais que você leia ela 5, igual, nós estamos na leitura aí não sei quantos anos seguidos. Então, querido, toda vez que você lê, aquilo lá tem que te confrontar. A você o quê? A você melhorar. Sim ou não? Porque senão a Bíblia vira um livro ultrapassado. Não é? Eu li, por exemplo, quando eu era pequeno, eu li o Menino Maluquinho na escola. Se eu ler o Menino Maluquinho hoje de novo, para mim vai ser a mesma coisa. Tanto de gente riu, acho que um tanto de gente viu o Menino Maluquinho, né? Mas, olha, o Menino Maluquinho, querido, é a mesma coisa. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus, o mesmo no princípio criou Deus os céus e a terra, que você leu há 10 anos atrás, se você ler ela hoje, ela pode te trazer algo diferente. Amém? Você crê nisso? Você tem que crer nisso de verdade. Por isso que nós lemos a Bíblia todas as vezes. Senão a gente poderia fazer um culto só de 10 em 10 anos. Ué. Por que a gente faz o culto domingo, terça, quarta, e lê a Bíblia? Por quê? Porque a palavra de Deus, querido, ela se renova. Amém? E ela nos confronta todos os dias. E nessa manhã, eu queria que a palavra de Deus, com esse texto, viesse como uma audiência para nós aqui, você que está aqui nessa manhã. Olha, o versículo 6 que nós começamos,
Diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Olha só, querido, Deus começa aqui nesse texto que eu separei, Deus começa falando assim: olha, eu não mudo. Então deixa eu te falar uma coisa. O que você faz ou deixa de fazer, querido, não muda o sentimento de Deus em relação a você. Deus te ama. Então não ache você que... E ele fala assim: olha, eu não mudo. Por isso vocês não foram destruídos. Ou seja, não são as suas atitudes assim que você vai falar assim: eu vou fazer mais porque Deus vai me amar. Não, querido, Deus te ama. Deus te ama. E Ele não muda. Então o amor de Deus é incondicional. Se uma mãe, eu fico vendo minha mãe, cara. Minha mãe. A gente às vezes, eu e meu irmão, às vezes a gente pisa na bola com a minha mãe, cara. Às vezes eu falo assim: mãe, eu vou aí, vou fazer tal coisa e tal. Aí correria, passa batido. E é engraçado, cara. Eu chego assim e falo assim: nossa, minha mãe vai me descascar. Minha mãe chega: ô meu filho, não deu para você vir não? Depois você vem. Meu irmão, então, nossa, meu irmão pisa na bola com minha mãe, que eu faço: agora minha mãe vai ficar 10 anos sem conversar com meu irmão. Faz as coisas como se não tivesse acontecido nada. Se o sentimento de uma mãe pode ser assim, querido, imagina o sentimento de Deus. Então, querido, Deus não muda. Deus tem um amor firme por nós. Então Deus nos ama. No versículo 7 ele fala assim: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Você já imaginou o que é isso? Você ter o favor de Deus? Amém? Olha, Deus está falando assim: ó, se você se voltar para mim, Ele está falando assim: ó, seus antepassados, todo mundo erraram. Você errou, seus pais erraram, seus avós erraram. Mas se você se voltar para mim, eu vou me voltar para vocês. Olha que misericórdia. Não era para Deus falar assim: olha, seus pais erraram, seus avós erraram, seus bisavós erraram, vocês estão errando, não tem jeito com vocês. Não, querido, a misericórdia e o amor é tão grande que Ele fala assim: olha, seus pais erraram, todo mundo, mas se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. E a partir daqui, querido, do versículo 8 em diante, Deus começa a falar sobre algo muito interessante, que Ele começa a falar sobre, diga comigo, dinheiro. Fala isso comigo: dízimo, ofertas. Do versículo 8 para lá, Ele começa a falar sobre dízimo e oferta. Mas deixa eu te contar uma coisa para você. Ele não quer falar aqui sobre valor de dinheiro. Ele não quer falar aqui sobre espécie de dinheiro. Ele quer falar aqui sobre fidelidade a Ele. Quando eu falo que Deus aqui começa a falar sobre dinheiro, sobre dízimo, oferta, Ele não está falando, querido, sobre 100 reais, 200 reais, 1.000 reais. Não. Ele está falando sobre dízimo e oferta, mas Ele está falando sobre o quê? Sobre fidelidade. E muitas vezes, querido, as nossas palavras falam algumas coisas que as nossas atitudes não fazem. Sim ou não? Às vezes nós falamos algo e as nossas atitudes, elas não demonstram isso. E principalmente, querido, quando se fala de dinheiro, que é uma parte tão sensível. Quer ver uma parte difícil de ser falada? É essa parte. Dinheiro. E olha que Jesus fala assim: olha, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Olha.
o que Deus fala? Jesus falou isso. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, querido, se o dinheiro é seu tesouro mais do que a fidelidade, o seu coração vai estar mais no dinheiro do que na fidelidade. Sim ou não? Agora, se o seu coração está na fidelidade, vai falar muito mais do que o dinheiro. Outro dia eu vi uma cantora, vou falar o nome dela não, mas uma cantora que eu escuto muito, e ela, como se diz, me decepcionou. Que ela está bem e tal, e eu vi um podcast nela, ela falou assim, não, lá na minha igreja, eu entendo assim, ela vai falar assim, eu entendo que o dízimo é do tempo da lei, eu estou vivendo o tempo da graça. Eu falei, meu Deus. Querido, talvez você pense assim também, ou conhece alguém que pensa. Deixa eu te dizer uma coisa, o dízimo ele está antes da lei. O dízimo está lá em Gênesis, ele está antes da lei. Querido, toda a Bíblia fala do dízimo. Toda a Bíblia. Os livros proféticos falam da Bíblia, os Salmos fala de dízimo, Salmos fala de dízimo, os Evangelhos falam de dízimo. Toda a Bíblia fala de dízimo. Então, se você tem esse pensamento assim, não, é porque ela na lei igual essa cantora, querido, isso é um engano. Porque toda a Bíblia fala sobre isso. Agora tem uns irmãos também que falam assim, pastor, é que você não sabe a minha realidade. Você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe como que eu estou apertado e não tem sobrado. Eu, como pastor, já ouvi muito isso. Ô, pastor, que você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como que está difícil para mim, e não tem sobrado, por isso que eu não tenho dizimado. Mas assim que sobrar, eu vou dizimar. Querido, dízimo não é o que sobra, dízimo é uma primícia. Amém? Os amém estão diminuindo aí. Os amém estão diminuindo. Dízimo, querido, não é do que sobra. Se você esperar, querido, sobrar para você ser dizimista, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai ser. Vou repetir para você guardar. Se você esperar dar o dízimo daquilo que sobra para você, você nunca será um dizimista. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz assim, olha, aquele que retém mais do que é justo, é pura perda. Se você retém o que é justo, querido, vai ser perda para você. Ou seja, você nunca vai conseguir dizimar. Por quê? Porque você vai estar retendo alguma coisa que é justa, então não vai sobrar. Então diga-se comigo, dízimo é primícia. Outras pessoas falam assim, eu não dou dízimo, mas eu dou oferta. Já viu alguém que fala assim? Fala assim, dizimista eu não sou não, mas eu dou oferta. Talvez você está aqui nessa manhã e até a sua intenção talvez tenha sido mas deixa eu te falar, querido. A gente dá aquilo que é nosso. Sim ou não? Você dá alguma coisa que não é seu? Por exemplo, quem que essa bolsa que supre? Eu posso te dar essa bolsa? Por quê? Ela dá Priscila. Ia ficar até ruim com uma bolsinha dessa, né? Boa noção. Eu não posso te dar, querido, o que não é meu. A oferta, querido, é a mesma coisa. Sabe por quê, querido? O dízimo não é seu. Nossa, vocês estão olhando para mim com a cara. Querido, o dízimo não é seu. O dízimo, querido, a gente devolve. Antes eu achava errado quando falava assim, eu paguei meu dízimo. Eu falava, meu irmão, dízimo você não paga. Querido, eu cheguei a essa conclusão. Dízimo a gente paga sim, cara.
Não é seu. Você está devolvendo aquilo que não é seu. Chegou na sua mão, você está o quê? Devolvendo. E o profeta aqui, querido, Malaquias aqui está dizendo que quando você não entrega o dízimo, você está roubando. É pesado, não é? É pesado. Mas deixa eu te falar algo. A Bíblia é assim, querido. A Bíblia ela não vem. Jesus, querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não está aqui para passar pano para nós, não, querido. Eu aprendi isso na caminhada. Às vezes a gente quer amaciar a nossa caminhada. Jesus não. A gente muda. A gente é inconstante. Jesus não, querido. Jesus não está aqui para ficar amaciando. Não. Então, nessa manhã, de uma forma agora, para me deslanchar aqui, eu queria falar com você sobre 3 coisas. Sobre dízimo. Diga comigo, perigos. Pode falar, fala. Perigos, prejuízos e promessas. Ó, os 3 começam com P, né? Você pode guardar aí, ó. Diga de novo, perigos, prejuízos e promessas. Promessas são o mais forte, né? Vamos falar na mesma entonação. Diga, perigos, prejuízos e promessas. Então vamos começar com os perigos. Versículo 8. Você está pondo aí para mim, Jefinho? Põe lá o versículo 8. Deixa aí, falou, Jefinho? Os irmãos veem que não é o pastor que está inventando, é a Bíblia. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o primeiro perigo que tem aí, você reter o dízimo. É perigoso demais. Fala para o seu irmão, é perigoso mesmo. É perigoso. Sabe por quê, querido? Esse roubar aqui, eu aprendi uma coisa. Antigamente tinha roubar de várias maneiras. Tinha o roubar igual Judas roubava, pegava na sacola lá do tesoureiro, é o chamado, o quê? É o cara que bate carteira. Já viu você tá no centro assim, o cara vem escondido, tu pega a carteira e sai correndo? Tem o roubar desse jeito. Agora, tem o roubar igual Barrabás. Barrabás, ele era o quê? Assassino, ladrão. Ele roubava o quê? Ele assaltava. Esse roubar aqui no original que está falando aqui é desse de Barrabás. É quando você toma força. Por quê? Porque o dízimo é de Deus. Então, quando você retém o dízimo, é perigoso por quê? Querido, você está assaltando. Ficou mais pesado que roubar, não ficou? Você está assaltando, você está tomando à força aquilo que é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é perigoso. Fala para o seu irmão de novo, é perigoso. Então, primeiro perigo, você reter o dízimo. Segundo, subtrair o dízimo. Versículo 10, Jefinho. Tragam o dízimo, a porcentagem ao depósito do tempo. É isso que está falando ali? Hã? Ou está escrito assim, tragam o dízimo todo ao depósito do tempo. Foi eu que escrevi aquilo ali? Não? Tragam todo o dízimo ao tempo. Outra coisa que é perigosa é você subtrair. E é uma coisa, querido, igual eu falei com você, a palavra nos constrange. Eu aprendi isso esses dias. Pastor Denilson me chamou a atenção nisso nesses dias. Esses dias, semanas agora.
Por quê? Eu tenho a minha renda, tenho uma renda complementar, e perguntou assim, como é que está o seu dízimo dessa renda complementar? Querido, nem eu sabia quanto que eu ganhava. Eu pensei, acho que eu ganho tanto, eu tiro tanto. Não, mas você já calculou certinho? Eu falei, não, eu suponho que seja isso. Quando eu fui ver, querido, eu estava subtraindo. E eu estou aqui para me expor para vocês em relação a isso. Ainda bem que eu sou preto, não fico vermelho, né? Senão eu ia ficar vermelho agora. Querido, todo mundo aqui sabe o que é a palavra dízimo, não sabe? Dízimo significa 10%. Quantos acham aqui que Deus é o pai da matemática? Deus sabe todas as coisas, querido. Então não precisa você achar que está... Opa! Não é, estou tirando aqui 9,9, 9,3. É perigoso, querido. É perigoso. 10% é 10%. Olha, a Bíblia fala em Atos sobre Ananias e Safira. Vocês lembram disso? Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade que, se fosse hoje, querido, ele podia chegar e entregar, que a gente ia ficar feliz demais. Falando, não, cara, o cara vendeu um lote, vendeu lá, não sei se era um condomínio, o que era, não vendeu a terra, e tá, nossa oferta, esse dízimo aqui vai ajudar demais a igreja, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas, querido, a questão, como eu disse, não é valor. Ananias e Safira queriam enganar. Eles falaram assim, olha, nós vamos fazer como fulano, nós vamos tirar o dízimo. Aí o que eles fizeram? Eles engalobaram entre eles lá e falaram assim, oh, nós vamos tirar isso aqui e vamos falar que é dízimo. Se eles tivessem falado que era uma oferta, querido, de repente até melhorar para ele, mas não. Eles falaram para os apóstolos que estavam tirando o dízimo e combinaram entre os dois que ia tirar uma certa parte. Ó, nós vamos falar que é dízimo, mas na verdade nós vamos tirar 5%. 5% é dízimo? Hã? Não. O que aconteceu com eles? Hã? Não, o que aconteceu? Talvez você não vai cair duro, em nome de Jesus, tomara que não aconteça. Mas, querido, pode ser uma morte espiritual. Uma morte financeira. Diga para o seu irmão, é perigoso. Terceira coisa, então, primeiro perigo, reter o dízimo. Segundo, subtrair. Terceiro, subestimar o dízimo. Olha o versículo 8 de novo, Jefim. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como que te roubamos? Isso não é subestimar, querido? Querido, eu já vi uma pessoa falar assim, eu só não dou o dízimo, mas eu sou professor, eu sou diácono, eu passo pano na igreja, eu faço visita, eu faço aquilo, eu só não dou o dízimo. Faço tanta coisa. Isso não é subestimar? O povo ali estava subestimando, não estava? Foi só. Que isso, velho? O que nós estamos te roubando, Senhor? Eu faço tanta coisa, somos teu povo, nós estamos te roubando por quê? Talvez você pense assim, querido, não, já faço tanta coisa. Já faço isso, já faço aquilo outro. Só o dízimo? Eu faço 3 coisas boas e uma ruim. Diga comigo, é perigoso. Está só diminuindo. Diga, é perigoso. Então, deixei aqui para vocês 3 perigos. Reter o dízimo, subtrair o dízimo
e subestimar o dízimo. Agora eu quero falar com você sobre os prejuízos. Primeiro prejuízo que você vai ter, olha lá. Pode um homem roubar de Deus? Primeiro prejuízo que você está tendo aí, querido, você está roubando de Deus. Tem que ficar bem claro para você, querido. Quando você não dizima, você não está prejudicando nenhum centavo na minha vida, na vida do Adenilson, na vida da Andréia, na vida da Simone, na vida... Você não está prejudicando os pastores. Você não está nos roubando. Você está roubando de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da igreja. O dono da igreja não sou eu, querido. Samuel, quando era pequeno, falou que eu era o prefeito da igreja. Ele falou, papai, você não é o prefeito da igreja? Dono da igreja é o Senhor. E olha, ele é dono, sabe de quê? Do ouro e da prata. Você acha que ele precisa do seu dinheiro, meu irmão? Ele é o dono do ouro e da prata. Você acha que ele precisa do seu dinheiro? Você acha que Deus precisava da árvore lá no jardim ou ele precisava da fidelidade de Adão? Ele queria ver a fidelidade de Adão, meu irmão. Você acha que Deus lá, quando pediu sacrifício de Isaac, você acha que Deus precisava do sacrifício de Isaac? Não, ele precisava era da fidelidade de Abraão. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer ver a sua fidelidade. Só um amém. Vou repetir, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer a sua fidelidade. Tem gente pensando assim, ó, Juninho hoje está atacado, hein? Tô não, querido, tô compartilhando com vocês com todo amor no coração, porque foi para mim isso, foi para mim confrontar. Ontem eu fiz até um videozinho, falei, querido, vai lá que eu quero compartilhar. Eu falei com o Denilson domingo, nem era eu que ia pregar hoje, não foi, Denilson? Nem era eu, foi Denilson. Deixa eu compartilhar uma palavra domingo na ceia. Querido, Deus quer a nossa fidelidade. Ele não precisa do nosso dinheiro, não. Olha, nós estamos aqui há 23. Vamos fazer 24 anos, querido. Deus sempre foi fiel. Nós cantamos aqui hoje, ó. Meu Deus é fiel. Deus sempre foi fiel conosco. Todos esses anos. E é isso que ele requer de nós, querido, fidelidade. Não é valor, não é dinheiro, não. Ele quer fidelidade. Então, o primeiro prejuízo você tem, você rouba de Deus. Deus estabeleceu o dízimo, querido. É porque a igreja não precisa viver de... Querido, a igreja não precisa viver de esmola, de campanha, dá o dízimo para a gente, que você vai ver, você vai prosperar, tal. Não, reunião dos pastores, não, nós precisamos fazer uma campanha para arrecadar. Não, querido. Para isso, Deus estabeleceu o dízimo e a oferta. Para sustentar a igreja. Amém? Segunda coisa, segundo prejuízo. Primeiro, você rouba de Deus. Segundo prejuízo, você rouba você mesmo. Quando você não é dizimista, você rouba a você mesmo. Olha aí, versículo 9. Oh, Deus não passa pano, não, cara. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Versículo 11 agora.
Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras do campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, Deus abençoa e traz maldição. Versículo 11 ele está o quê? Abençoando. No versículo 9 ele está o quê? Versículo 9 ele está o quê? Passando pano? Não. Querido, o prejuízo é esse. Quando você não dizima, você está roubando a si mesmo. Por quê? Você está traindo maldição para você, ué. Você está roubando para você mesmo. 90%, querido, 90% com a bênção de Deus é muito melhor do que 100% sem a bênção, querido. Olha só, 90%, vamos supor, você tirou 10%, então você tem 90% para você administrar, não quer dizer que é seu não, que a Bíblia fala que nós somos mordomos. Mas vamos supor que você vai administrar 90%, querido, é muito melhor esses 90% com a bênção de Deus do que 100% sem a bênção de Deus. Então, é prejuízo quando você não dizima. Por quê? Você está roubando de você mesmo. E olha que interessante, querido. Nesses anos eu entendi isso, cara. Se eu estiver errado, em nome de Jesus, vocês têm a liberdade de levantar a mão e me corrigir aqui agora. Que nós estamos entre irmãos. Eu nunca vi alguém que dá dízimo reclamar que dá o dízimo. Só reclama do dízimo quem não dá. Você já viu algum dizimista e fala assim, nossa, eu dei o dízimo esse mês, mas nossa, não estou aguentando esse negócio de dar dízimo mais não? Alguém já viu? Por favor. Ninguém. Alguém já viu um dizimista e fala assim, nossa, cara, eu dei o dízimo esse mês, mas nossa, Deus está me fazendo falta demais. No mês que vem eu vou ter que repensar. Eu nunca vi um dizimista entrar no assunto de dízimo e ele falar assim, eu não sei não. Irmão, começou a reclamar de dízimo, você pode saber, não é dizimista. Não é. Começou a falar, 10% é muita coisa, não sei o quê, não sei onde que está isso na Bíblia, não. Só reclama de dízimo quem não é dizimista. Quem é dizimista pode passar o perrengue que for, que ele está feliz quando ele pega o cartãozinho dele e vê lá que é tanto de visto. Quando chega assim no final do ano, vê lá todos os meses lá, rabiscado, tal, e pensa assim, não, cara, esse mês aqui eu estava apertado demais, mas está aqui. Nossa, esse mês aqui, cara, eu nem sei como é que eu fiz. Foi o mês que teve uma cirurgia lá em casa, eu tive que comprar mesmo, mas olha só, está aqui. Eu nunca vi alguém pegar o cartão de dízimo no final do ano e falar, nossa, olha que tanto dinheiro que eu dei, meu Deus do céu. Alguém já viu? Agora, querido, eu já vi gente pegando, olhando o cartãozinho e falando, meu Deus. Eu só contribuí um mês. Primeiro prejuízo, você está roubando a Deus. Segundo, você está roubando a si mesmo. Terceiro prejuízo, você está roubando os outros. Põe aí o versículo 12. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Quando a igreja é uma igreja dizimista, quando você é dizimista, querido, você é feliz e todo mundo vê que pô, cara, todo mundo olha e fala assim, pô, cara, que povo ali é um povo diferente. Que povo ali é um povo próspero. Que povo ali é um povo próspero. Aquele povo ali. Uma vez, meu pai era muito brincalhão. Meu pai foi lá na igreja uma vez, quando a gente era ali na igrejinha ali. E quando ele chegou, que ele tinha carro, do começo até lá em cima, porque graças a Deus, carro a gente sempre teve muito.
Meu pai entrou na igreja. Quando ele entrou e viu, ele falou assim: "Ô, Juninho, ué, achei que tinha umas 1000 pessoas aqui, ué." Foi por quê, pai? Foi porque tanto de carro estava lá fora. Achei que tinha 1000 pessoas aqui dentro. Querido, uma igreja próspera, as outras pessoas olham e falam assim: "Nossa, aquela igreja ali tem algo diferente ali, cara." E por que quando você não é dizimista, você rouba dos outros? Porque, querido, os outros estão no mesmo lugar que você, contribuindo, dizimando, e você não está, você está usufruindo da mesma coisa e não está participando. Porque, mais uma vez, querido, o seu dízimo não influencia em nada no meu salário. Nada. Se não dizimar, não me deixa mais rico nem mais pobre. Quem me sustenta é o Senhor. Então você que acha assim: "Nossa, eu vou dar dízimo, o pastor vai ficar rico", você está, querido, muito enganado. Muito enganado. Porque olha, se toda a comunidade do caminho dizimasse, querido, hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos aqui. Mas olha, se há 23 anos toda a igreja dizimasse, querido, a gente poderia estar num lugar muito melhor. Poderia estar num tempo nosso. Sim ou não? Ou você acha, se toda a igreja dizimasse, eu estava batendo de BMW lá? Estava não. Ia estar com o mesmo carro. Inclusive, estou vendendo meu carro, se alguém interessar. Então, querido, os prejuízos são esses. Você está roubando de Deus, você está roubando de você mesmo e você está roubando do seu irmão. Você está deixando de fazer que as outras pessoas olhem para nós e falem: "Poxa, aquela terra ali é uma terra deleitosa." Amém? Então eu falei sobre os prejuízos e sobre os perigos. Todos entenderam? Amém? Isso desafia o seu coração? Então agora eu vou falar uma coisa boa para você. Vou falar sobre as promessas. Amém? Quantos querem ouvir as promessas? Primeira, versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus. Vocês não entenderam. Primeira promessa, querido: Deus vai abrir as janelas dos céus. Quem que abre a janela? Deus. E você acha que é uma janelinha, janela do céu, querido? Hã? Querido, ele está falando que vai abrir a janela do céu. E nós estamos falando daquele que é poderoso, aquele que é abençoador, aquele que tem mais para dar, querido. Ele está prometendo ali. Agora também não sou eu que estou te falando: "Ó, se você dá, você vai prosperar nisso e naquilo." Não, querido, é Deus que está falando: "Eu vos abrirei as comportas, as janelas do céu." Deus não está aqui, querido, fazendo barganha com você. Como eu disse no começo, Deus te ama. E não é você dar mais, dar menos, que Ele vai deixar de te amar, não, querido. Mas olha, você acha que Deus é um Deus confiável? Quem acha que Deus é um Deus confiável? Amém? Você acha que Deus é um Deus que cumpre promessas? Quem que acha que Deus é um Deus que cumpre promessas? É Ele que está falando: "Eu vos abrirei as comportas do céu." Ele cumpre a sua palavra. Ele é um Deus abençoador.
Segunda promessa, no versículo 10 ainda. E vejam, se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aos dizimistas está começando a ficar empolgado aí. Olha, na minha versão está escrito assim: bênçãos sem medidas. Sabe o que é bênção sem medida, querido? É bênção que não dá para calcular. A Bíblia tem um texto que fala assim, olha, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Ele já nos abençoou, mas aqui Ele está prometendo, querido, além dessas bênçãos. Ele está prometendo bênçãos sem medida, que você não vai ter lugar nem para guardar. Mas aí você fala assim, pastor, não sei não, porque eu conheço, tem certeza que você pode estar pensando assim? Eu conheço gente que é dizimista e está num perrengue total aí. E conheço gente que não dá dízimo que está bem. Quantos aqui conhecem? Eu conheço gente que é dizimista e está passando um perrengue. E gente que não é dizimista que está cheio do dinheiro aí. Conheço demais. Mas, querido, deixa eu te falar algo. Nós não somos daquele que acha que bênção é só dinheiro, não. Nós não somos daqueles que acham que dinheiro é tudo para a nossa vida, não. Nós não estamos limitados a dinheiro, não, querido. Talvez você ache que ser abençoado é estar com dinheiro, ó. Você acha que Paulo tinha dinheiro? Vocês acham que ele fazia tenda e as tendas dele eram... Você acha lá que Pedro tinha dinheiro? Pedro não tinha dinheiro não, querido, mas ele estava entrando na porta do templo e um aleijado falou assim com ele, me dá dinheiro. Sabe o que ele falou? Olha, dinheiro não tem não, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Isso aí é bênção. Ele falou, ó, dinheiro eu não tenho não, mas naquilo que eu sou abençoado, eu te dou, levanta e anda. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que é rica, que tem o dinheiro que for, queria dar todo o dinheiro se estivesse nessa condição para levantar e andar. Teve um cara que ganhou na Mega Sena e era tetraplégico. Morreu tetraplégico. Rico. E ainda morreu assassinado pela esposa para ficar com o dinheiro. Todo mundo conhece esse caso? Conhece, né? É conhecido esse caso. Dormindo com o inimigo. Ele era tetraplégico, ganhou na Mega Sena, casou com uma moça de 200 anos mais nova, a moça matou ele para ficar com o dinheiro, e ele morreu tetraplégico. Ei, alô? Alô? Nós temos o abençoador na nossa vida. É muito mais do que dinheiro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabia que o maior dono de gados, você vê que dinheiro não é... Você vê que ser abençoado não é questão de dinheiro, é questão daqui, ó, de estar em Deus, de estar em Cristo. O maior dono de gados que existe, ele tem uma doença que ele não pode comer carne. Você já imaginou isso? Já imaginou isso, querido? O maior dono de gado
Não pode cortar, Deva, um boizinho dele para comer uma picanha. Sendo que um morador de rua aqui pode juntar uma latinha e ir ali no restaurante comprar um bifão. Sim ou não? Tem certeza que tem muito morador de rua aí que come carne todo dia. Ganha um marmitex, ganha uma ajudinha, vai lá e compra um marmitex bacana. Então você que acha assim, um negócio desse não. Tem muito cliente aí que está dando dízimo e está numa rua aí financeira, querido. Nossa bênção está muito mais acima que dinheiro. Nós temos uma bênção que dinheiro nenhum compra. Nós temos o dono da bênção dentro de nós. Amém? Então, primeira promessa, abrir as janelas dos céus. A segunda, bênção sem medidas. Terceira, versículo 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Outra promessa, querido, ele vai repreender o devorador, você não vai ficar exposto aí. Então quer dizer que nada de ruim, meu pneu nunca vai furar. Não, querido. A Bíblia diz que a água cai para o justo e para o ímpio. Pode acontecer alguma coisa na sua vida, vai te dar eu sou dizimista, eu posso andar 100 km, eu nunca vou bater o carro. Eu sou dizimista, eu posso andar no celular aqui que eu não vou bater o carro. Não, eu sou dizimista, Deus vai... Não, querido, não estou falando isso não. Eu estou falando que você tem uma promessa de você não ficar por aí exposto ao devorador. Porque Deus fala que vai repreender o devorador da colheita. Amém? Quarta e última, estou terminando. Versículo 12. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de você será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é a promessa de Deus para você, querido? Da sua fidelidade? Diga comigo, felicidade abundante. Felicidade. Quer coisa melhor que felicidade, querido? Então feliz não tem problema? Não, querido. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam tomando uma surra na cadeia inocente. E o que eles estavam cantando? Louvando ao Senhor. Se fosse hoje, eles estavam cantando: vou prevalecer, ainda que lutas tenham que vou prevalecer. Cadeias tentam me enfrentar, vou prevalecer. Imagina você tomando uma surra cantando, querido. Promessas de Deus, felicidade abundante. Amém? Todas as terras, todos orarão para vocês e vão ver a alegria da salvação. Amém? Alegria da salvação, alegria de ser dizimista na casa do Senhor, alegria de estar em comunhão com os irmãos. Estou passando muita aflição, mas olha, querido, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas elas. Há tempo de chorar, tempo de sorrir. Realmente você vai ter um tempo aí que talvez você vai passar meio angustiado, meio tribulação, meio triste. Mas olha, o que há dentro de você, a Bíblia fala, a pastora Simone sempre fala, a alegria do Senhor é a nossa força. E isso vai nos ajudar a prevalecer. Amém? Eu quero encerrar essa parte nessa manhã, antes da gente ceiar. Tem põe o versículo 10, por favor.
Quero terminar com esse versículo. Tragam um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção, que nem terão onde guardá-las. Olha ali, olha. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando, faça prova de mim. E eu quero terminar essa palavra nessa manhã, deixando isso no seu coração. Olha, façam prova de mim, diz o Senhor. Querido, Deus não precisa te provar nada. Mesmo assim, nessa questão do dízimo, Ele fez questão de falar, façam prova de mim. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor tem um momento, tem um texto. O texto da ceia fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu não quero constranger você aqui nessa manhã perguntando se você é dizimista ou não. Eu não preciso ir lá atrás olhar seu cartãozinho, querido. Não preciso. Eu não preciso perguntar a Edja, eu não preciso perguntar a tesouraria da igreja, quem que dá dízimo ou não. Como disse para vocês, isso não afeta em nada. Mas eu tenho obrigação de compartilhar isso com vocês, querido. Porque eu creio que, eu falei para muita gente aqui no começo do ano, eu falei assim, olha, esse ano vai ser o meu ano. Eu falei para muita gente aqui no começo do ano que me abraçou, falou, eu passei 2 anos muito pesados. Mas esse ano Deus tem algo poderoso para a minha vida. E teve uma pessoa que eu falei assim, olha, quando o profeta é abençoado, a casa também é. E por isso que eu queria compartilhar essa palavra com você. Porque eu não quero que você fique de fora, querido. Porque da mesma forma que eu passei anos difíceis, a Denilson já passou anos difíceis, Simone já passou anos difíceis, sua liderança talvez já passou tempo difícil, se você passou tempo difícil com ele, eu quero te dizer, olha, no tempo bom você também vai passar com a gente. E por isso que eu queria compartilhar isso com você. Para que você não fique de fora. Faz prova do Senhor, querido. Deus não precisa te provar nada. O que Ele já fez por nós, querido, já é suficiente. Mas nesse texto específico, quando fala de dízimo, Ele fala assim, olha, fazei prova de mim. Você está começando o ano agora, querido. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra para que seu ano também seja diferente. Eu tenho certeza, querido. Eu tenho certeza. Uma das coisas que eu precisava melhorar era nisso, e Deus chamou minha atenção a isso. Deus me corrigiu nisso. E eu estou aqui me expondo a vocês. E por isso que Deus me deu a liberdade de trazer essa palavra para você. Eu fiquei incomodado. Querido, quem me conhece sabe, é difícil eu trazer uma palavra dessa. Difícil. Eu trouxe essa palavra, querido, não é para trazer peso para você que não é dizimista, não, querido. Eu trouxe essa palavra para que você possa fazer prova do Senhor, para que você também receba tudo aquilo que eu vou receber nesse ano. Para que todas as nações possam olhar para nós e falar assim, que terra deleitosa.
Que terra deleitosa, que povo abençoado. Que povo próspero, que povo feliz. Eu não quero que você fique de fora disso. Fica de pé no seu lugar.